Olha, para a gente poder entender melhor um pouco desse mecanismo, gentilmente aqui conosco o advogado Dr. Marco Antônio da Silva, que é professor de Direito Constitucional da Unip, está aqui conosco. Marco Antônio, boa noite, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal. Boa noite, Geraldo. Obrigado. Marco, me explica o seguinte, quando é que a gente pode entender, tecnicamente, que de fato o impeachment existe? Ele já existe hoje ou não? Não. Não existe? O impeachment não existe. O que ocorre é uma denúncia feita por 2 juristas, apresentada à mesa da Câmara dos Deputados e que no dia de ontem, foi recepcionada pelo presidente da Câmara após um parecer técnico. Não houve ali a abertura do processo de impeachment. O que houve foi um juízo de admissibilidade de que, formalmente, essa denúncia está compatível com a Constituição e com a lei que regulamenta os crimes de responsabilidade do presidente da República. Bom, e por que a nomeação de uma comissão especial, logo depois? O rito estabelecido pela lei dos crimes de responsabilidade determina a nomeação dessa comissão, que tem como única atribuição dar um parecer favorável ou contrário à abertura, aí sim, mas é apenas um parecer favorável ou contrário à abertura, e este parecer será submetido ao plenário da Câmara dos Deputados, que autoriza ou não, por 2/3 dos seus membros, a abertura. Sendo autorizado, é comunicado ao presidente do Senado e lá no Senado o processo de impeachment se inicia. Então o processo se inicia a partir do momento em que o plenário da Câmara dos Deputados vota e diz se aceita ou não o pedido que foi recebido pelo presidente da Casa. Exatamente. É isso. Aí começa o processo. Aí começa o Até processo. então não é processo. Até então não é processo. Às vezes há essa pequena confusão, porque a lei que estabelece o processo de impeachment cria esse rito ao presidente da República. As outras autoridades da União, a denúncia é apresentada diretamente ao Senado e o processo começa lá sem essa fase prévia. Então, uma denúncia contra um ministro de Estado, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, não há fase prévia da Câmara, que só existe para o presidente. Entendo. E em qualquer dessas etapas, há recursos jurídicos, você pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal se porventura alguém entender que o rito não é aquele que está estabelecido na lei? Sim. Havendo violação ao rito estabelecido por lei, cabe, evidentemente, a impetração de mandado de segurança. Mas não é o caso. Ao meu ver, o que o PT está pretendendo é o chamado de ius esperneandi, o direito de espernear. Porque a decisão do presidente da Câmara não precisa ser fundamentada. É uma decisão política. Então, ele recebe a denúncia e submete à comissão. A partir desse momento... Ou seja, ele não opina a respeito dela? Não. Ele aceitando não é uma opinião. Não deixa de ser uma opinião pública, Sim, porque ele se convenceu de que aquilo é procedente, senão não teria recebido. Exatamente. Porque várias delas não foram recebidas, ou foram descartadas. Podem ter sido descartadas por problemas de formalidades, e não de conteúdo. Aí que está a diferença. Sim. Então, Heródoto, só para você ter uma ideia, e os telespectadores também, a lei determina que a denúncia tem que ter assinatura com firma em cartório. Se faltar o selo do cartório, já é motivo para o presidente não aceitar, independentemente da gravidade da denúncia. Então, são problemas de formalidade, e não se a presidente está correta ou incorreta nas suas condutas. Entendo. Agora, é possível aceitar mais de um pedido de impeachment simultaneamente? Nós ouvimos hoje dizer que ele teria que considerar mais 2 ainda, que podem ser descartados, como foram os outros 30 e tantos, tá? Ou pode ser aceito. É possível essa coexistência ou não? É possível ser simultâneo, até porque a Constituição Federal, no seu artigo 85, lá descreve diversas condutas do presidente da República que enseja crime de responsabilidade. Negar vigência à Constituição, interferir na harmonia dos poderes, desrespeitar a lei orçamentária, interferir na autonomia dos entes federativos, praticar ato de improbidade administrativa. Isso significa que se a presidente continuar praticando atos irregulares, pode sofrer, sim, outros pedidos. Agora, uma vez aceito e uma vez convocada essa comissão especial, o presidente da Câmara deixa de ser protagonista, ele sai fora e a partir daí o pré-processo ocorre normalmente? Enquanto ele não aceita, ele certamente é o protagonista porque está aos holofotes. Agora, a protagonista passou a ser a presidenta, que passou a estar numa situação um pouco mais vulnerável. Isso não significa que ele vai perder a sua influência perante os seus pares, perante os deputados. Certamente,
A partir do momento que ele vem à frente e diz que a presidente cometeu crime de responsabilidade, ele vai fazer o possível para que esse processo vá à frente, até para resguardar o seu posicionamento político, né? Agora, quando o plenário se reunir para dizer se aceita ou não a admissibilidade, para transformar isso num processo, ele vota? Vota. Ele vota? Que todos os 513 vão votar? Vão votar, o voto ele é nominal, é aberto e por ordem alfabética. Como assim? Isso significa que os deputados não poderão usar aquele painel. Aquele botãozinho? O botãozinho. Eles vão até a tribuna e um a um vai dizer se é favorável ou contrário ao processo de abertura do impeachment contra a presidenta Dilma. Isso vai dar maior transparência e a população vai poder saber dos 513 quem foi favorável e quem foi contrário. Quer dizer, então vai chamar o deputado, vai perguntar para ele e ele vai dizer se vota sim ou vota não. Exatamente. E ele vai responder isso de viva voz. Exato. Realmente vai ser uma coisa interessante, né? Das pessoas acompanharem, cada um deles acompanhar o seu representante no Congresso Nacional. Sem dúvida. E no Senado isso se repete. Uma vez a Câmara autorizando a abertura do processo de impeachment, o presidente do Senado é comunicado. Junto com esse comunicado vai o chamado libelo acusatório, né? Porque de verdade quem acusa a presidente passa a ser a Câmara e não mais o cidadão. Porque hoje qualquer cidadão pode fazer qualquer denúncia contra a presidente da República, contra o governador do Estado. Está garantido na prefeito, Constituição. Está garantido na Constituição. Em sendo anunciado essa autorização, o presidente do Senado tem a obrigação de convocar uma comissão especial também no Senado, que vai ter como competência acusar a presidenta, e a presidenta vai ter direito à defesa através dos seus advogados, e numa sessão especialmente convocada para o julgamento, que será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o senador Renan Calheiros sai da cadeira da presidência, o ministro Ricardo Lewandowski assume, e os senadores vão responder apenas uma pergunta: se é procedente ou não o processo de impeachment, e eles respondem sim ou não. Então, somente isso. Então, os nossos telespectadores e internautas, aqui nós temos duas plataformas simultâneas, eu gostaria de fazer também uma pergunta a você. Pois não, Bárbara? Boa noite, professor Marco. O Rafael Cardoso, de Araraquara, São Paulo, pergunta a diferença entre impeachment e cassação e se pode levar a eleições diretas. A diferença básica é que o procedimento de impeachment ele é regido por uma lei especial e ele se dá por um crime de responsabilidade. A pessoa está num cargo público eletivo, né, do Poder Executivo e desrespeitou a Constituição, a lei orçamentária, a harmonia entre os poderes. E esse procedimento se dá no Poder Legislativo. O Poder Legislativo vai exercer um poder atípico, que é o poder de julgar, né? E ele julga, então, a presidente da República. Enquanto a cassação se dá no Poder Judiciário especializado, que é o Poder Judiciário Eleitoral. E aí são as ações eleitorais. Portanto, o motivo que enseja a perda do mandato, no caso do impeachment, é crime de responsabilidade. No caso da cassação, são as infrações às leis eleitorais. E não é isso que se discute no caso da presidenta Dilma. Então, bom, no caso de impeachment, é contra a presidente da República ou é contra a chapa eleita presidente e vice? Contra a presidenta. Contra a presidente. Havendo impeachment, o vice assume. Assume o vice. Enquanto na cassação, eventualmente a cassação da chapa, né, do registro, afetaria também o vice-presidente. Se acontecesse uma coisa dessa, você teria eleição ou não? Poderia haver eleição direta, se não fosse nos 2 primeiros anos, ou indireta pelo Congresso Nacional nos 2 últimos, né? Ok, Marco, vamos continuar nossa conversa aqui no Instantinho no Portal? Só um instantinho.